Ô, Cacá, o que a gente pode nomear como assim fatores de risco que uma criança pode ter para um atraso no desenvolvimento, assim? O que a literatura coloca, tem muitos fatores socioeconômicos também, né? Então, vamos lá. Menor do que 32 semanas, principalmente, mas principalmente menor que 28. Então, a prematuridade em si. O prematuro tardio de 34 a 37, né, que é o prematuro tardio, ele tem menos, mas, porém, contudo, temos também relatos de transtornos nessas crianças um pouco mais frequentes, mas aí são transtornos da criança mais velha, que a gente, como físio, muitas vezes não detecta, pensando na intervenção precoce ali, né? E que a gente pode, comparado com uma criança a termo, pode ter mais frequente. Então, a gente sempre considera, pensando em fatores de risco para encaminhamento, se a gente pudesse olhar e cuidar, menos de 34 semanas, ou 32 com certeza. Restrição de crescimento intrauterino, nascidos com menos de 2... Aliás, eu estou chocada. Peraí, só uma parte. Esse fluxograma era para estar preso lá em todos os setores, lá em cima no HU. Olha aí. Você está perguntando porque o fluxograma não está... Você perdeu ali, exatamente. Mas eu conto mais. Às vezes sou eu que não vi. Não, ele sumiu mesmo. Ele já sumiu faz tempo. A gente está refazendo. Eu sempre dou aquela desculpa. Eu sou do noturno. Mas tá lá, ó. Passando por um podcast reconhecendo falhas de processo. Falhas de gestão. Acabaram de ter. Mas mãe adolescente, mãe com mais de 40 anos e pai também, baixa escolaridade de pai e de mãe. Então, e quanto menor a escolaridade, maior o risco de atraso no desenvolvimento. Caramba, eu tô chocado com essa informação. Por quê? Não, porque para mim o nível de escolaridade não impactaria no desenvolvimento, cara. Isso desde 2000. A gente tem uns estudos de 2000 de corte no Sul, que a gente tem um estudo, tinha uma corte lá em Pelotas que acho que, sei lá, milhares de crianças de recém-nascidos foram acompanhados para milhares de desfechos de desenvolvimento também. E desde lá a gente já sabe que a baixa escolaridade, então quanto menor a escolaridade, então os pais analfabetos têm um fator de risco super alto para atraso no desenvolvimento. Porque tem a ver com como essa criança vai ser estimulada, né? E não é só quando a gente pensa em atraso, não é só o atraso até o andar, né? A gente tem outros marcos de desenvolvimento, né? A gente sempre pensa na físio, a gente sempre andou, tá ótimo, beijo, tchau, né? Eu fazia isso até 3, 4 anos atrás, andou, agora não, marco com 18 meses para voltar para mim, para eu poder fazer a avaliação. É o famoso que importa deambular, né? Pois é, mas é que a gente traz isso da neuropediatria, né? E tem coisas que as pessoas não associam, né? Então, assim, o cara que ele é analfabeto, provavelmente ele tem um emprego pior, que remunera menos, a criança dele tem acesso a menos nutrientes. Tudo isso vai impactando a vida da criança. Quando a gente pensa na CIF, eu não sei o quanto que a respiratória olha muito o paciente pelo olhar da CIF. A neurofuncional ela é muito forte nisso. E eu acho que, mesmo na ortopedia, lá na USP, às vezes eu falo, gente, quando vocês vão parar de fazer avaliação com exame físico? Eu não sei mais chamar os nomes daquilo que eu aprendi lá, né? Então, avaliação, aí tem o exame físico, tem... Mano, não, é olhar pela CIF. E aí a CIF... o que é, né? Você pensar esse paciente com diversos domínios da vida. E aí a gente tem a condição de saúde, a gente tem a atividade, que antes era a funcionalidade, a gente tem a função e estrutura do corpo, que antes era o tal do exame físico, né? Os fatores físicos ali, né? Que é tudo que está no corpinho, então, função e estrutura do corpo, inclusive, tem cognição, tem funções outras. Fatores ambientais, e aí entra muito o impacto dos fatores ambientais no desenvolvimento. Várias vezes a gente discute pacientes que a gente fala, gente, os fatores ambientais aqui estão quase mais graves do que o resto. A gente fala, pelo amor de Deus, leva essa criança para a creche. Essa criança fica o dia inteiro na televisão, por exemplo. Aí a gente tem os fatores pessoais e... O que está faltando? Participação. Participação está muito ligada à atividade. E hoje, quando eu estava falando a história lá no começo, né, de que a neurofuncional ela tinha um olhar... Eu tinha um olhar muito... Putz, esses pacientes não melhoram. Porque a gente ficava olhando com o olhar de fisioterapeuta de função e estrutura do corpo. E eu falei, não, esse menino não ganha controle de cabeça. Esse menino está com 5 anos, não ganha controle de cabeça. Hoje a gente tem classificação em que você souber qual é, que é a GMFCS, por exemplo, né? Que é uma classificação da condição motora da criança com 2 anos, com 4, com 6. Se a criança é nível 3, nível 4, nível 5...
com 2 anos, ela vai ser 3, 4 ou 5, com 4, com 6. Então, você tem uma classificação prognóstica. Não adianta eu achar que a criança que não andou com 2 anos, sem auxílio, então é um nível 3 ali, eventualmente um 4, que é mais grave, vai ter essa autonomia, não vai. A gente já sabe que essa escala de classificação ela é prognóstica também. Então, a gente consegue hoje ter um olhar muito maior para a participação. A gente quer que essa criança seja feliz. A gente quer que essa família seja feliz. O que é? Aí, por isso que hoje em dia a fisioterapia neurofuncional pediátrica está muito... A gente fala muito que ela é centrada na família. Porque, às vezes, eu estava discutindo agora, nessa semana, com um caso assim... Falei, gente, não, calma. Para de pensar no controle de cabeça. A criança já não tem 5 anos, a gente já está em outro momento. A gente tem que saber como essa criança é deslocada, ou qual que é o meio de locomoção dessa criança. Ela tem cadeira de rodas? Eu estava dando supervisão para uma física e para uma TO, as duas. Não sei, como você não sabe? Tá bom, vamos lá. Eu estava dando supervisão da avaliação ali, né? E tá tudo bem, porque é isso, a gente ainda não está super conectado com o olhar de participação. Às vezes, a queixa da mãe é, eu tenho dificuldade de dar banho nela, porque a criança ela entra no RTL, ela entra naquele padrão de extensor e ela escorrega. Então, bom, é isso aí como é que a gente vai adaptar esse banho ou essa estrutura do banho para que a mãe consiga dar banho melhor? Ou então, e participação é isso, são as AVDs, é a vida dessa criança. Uma criança grande. Pô, tá todo mundo indo no cinema. Como é que eu vou fazer essa criança participar do cinema com a turminha dela? Ou ir para a viagem da turma. Então, é um olhar diferente, não é mais aquele olhar da função e estrutura do corpo. Então, voltando aos fatores de risco, sim, os fatores ambientais, hoje em dia, e as coisas comportamental, a criança que só chora, que você não consegue acessar. A gente faz orientação, a mãe atende em casa, porque a gente não consegue acessar essa criança. A criança tem uma déficit de processamento sensorial importante. Você não consegue tocar. Tinha uma bebê que ela não podia ser, ela não tolerava a voz de homem. O aluno que eu tinha colocado, não sabia, era a primeira vez que eu ia chegar, era um menino, era um aluno. E aí, a gente falava assim, ele não podia falar. Aí ele virava para lá, eu tinha que ficar mediando ali a conversa. Eu falei, mas sua mãe fala. Ele ficava assim, mexendo. Eu falei, não existe fisioterapeuta não falar com o bebê, pelo amor de Deus. E aí, começa a cantar. E aquele aluno do esporte, que canta nasceu mal pro pra esporte, caralho. nunca se imaginou na vida, aos 24 anos, cantando musiquinha. Ele olhou, não sei cantar. Falei, sabe? Atirei o pá no gato, parabéns pra você. Qualquer uma você vai cantar, meu. E aí ele foi construindo um vínculo pela música. É isso. Às vezes é isso. A gente não consegue nem acessar a criança pela voz. Eu tive uns alunos aí que se cantasse, a criança entrava em padrão, hein? Se eu cantasse, na hora. essa criança ia ganhar função pra sair dali. Não, porque ia sair correndo. Ia sair correndo. Você já viu ele cantando? Tem que cantar pros bebezinhos. Mas então, porque todos. Se você cantar pra bebê, o bebê aprende a correr com 3 meses de vida. Não, ó, pra sair de dentro do atendimento. É eu fora do assim, normal ó, o Ives cantando. se eu canto... Antes de engatinhar, ele tá correndo. Não, se eu canto, ninguém fica parado. Todo mundo levanta e vai embora. Você já viu aquele meme, a Anitta salvou minha irmã? Minha irmã estava em coma na UTI, a enfermagem começou a colocar a Anitta no rádio, ela acordou, levantou para desligar o rádio. É isso, é esse nível. Isso é inveja, É pra inveja. dançar? Não. Ele falou que vai todo mundo dançar. Ele vai ter que cantar. Eu vou te mostrar o vídeo do Eu Ives sou a cantando. favor dele cantar até o final desse Não, depois a gente mostra. Tem Eu uma tenho 2 paródia. vídeos no YouTube Tem. cantando e a gente mostra. Gente, é Mas doloroso. tem que cantar música infantil, tá? Não é qualquer um. Já tem filhos? Não. Vai treinando. eu Eu falo. Eu não Meus canto alunos pras são crianças, muito mas isso é melhores. uma coisa que eu não faço. Eu não canto não pras crianças. Não. E fala, tirei Mas é o pau porque no eles estão gato. tudo internados. É bom, você atende na enfermaria também? Não, Menos. só não tem. Só tem. O Ives canta, tirei o pau no gato, a criança fala, tirou um pau na minha orelha, velho. Tá louco. Que merda. Oh, agora deixa eu te falar um negócio. Ele falou que ele ficou chocado. O chocado tô eu pensando assim, vocês estão cheios de paciente pra atender Por lá. isso Porque todos que os a fatores gente- de risco que você falou, Foi o que eu falei. tem lá. Eu comecei Todos, falando, então, todos. teoricamente, a gente tem, mas a gente não dá conta, porque é isso. A gente acabou, no nosso fluxograma que você não conhece, que devia estar lá, precisamos conversar com a doutora Silva, já temos marcado. Tá vendo? Já refiz, já O tá para pessoal do chegar ambulatório lá. não vem fazer, não vem fazer ali uma conversa. Uma atualização dos fatores. Treinar a o equipe povo da o noite povo aí, do ó. dia sabe, mas o povo do dia sabe. Sim, as 4 físios da PED Até da até porque elas são dessa área. Então, assim, mesmo que não Exato, tivesse, elas é saberiam. só porque você não viu. Tá tudo bem, Elas mentira, saberiam. mas tá tudo bem. Você não viu, tá lá.
Mas tá tudo certo. Ela vai notificar o Ivens amanhã lá. Não, A gente vai se encontrar no é café porque na manhã. eu sei que a equipe médica da ANEL é muito boa e eles estão cuidando Já disso sabe aí. os encaminhamentos, E né? realmente, a nossa Mas- equipe médica da ANEL é muito boa. Nossa equipe médica da ANEL, ela tem uma heterogeneidade grande. Eles são muito diferentes, mas eles são muito bons em cada um dos seus aspectos ali. Eu acho muito massa isso. Eu adoro legal. anel. Mas então, e aí a gente acabou fazendo selecionando, né? Porque senão são todos os pacientes são de baixa renda. Então, na verdade, e com nível socioeconômico ou educacional, a gente teria que atender todo mundo. A gente fez um corte ali, então a gente atende os menores de 34, isso lá no HU, né? A gente atende os menores de 34, aí, por exemplo, infecções congênitas. A gente está com um projeto super grande agora das estorches, que é sífilis, toxo, outras infecções congênitas, rubéola, citomegalo, vírus. Ai, gente, não vou lembrar todas. E aí... Aí, ó, aluno. Aí, aluno. Vocês Lembra estão vendo, né, aluno? Gente, são muitas. Herpes. Lembrei, acabou. Então, agora vai ter que as... lembrar de novo, Agora Lúcio. vai ter que Agora você vai ter que lembrar, lembrar, Lu. Lu. Fala Já a era. lista, decorou as estorches. Então, as infecções congênitas todas, a gente vai fazer o segmento agora. É um estudo multicêntrico no Brasil e São Paulo. A gente é referência... Eu fiquei sabendo que a gente... Mas calma aí, a gente é referência do Sudeste. Não, a gente só tem um núcleozinho ali, né? Não sei como é que a gente vai fazer com os outros estados. Mas, enfim. E aí, de todo o Brasil, justamente de segmento do desenvolvimento. E a gente tem muito caso de sífilis, né? Lá no HU, a gente tem muita sífilis... a mãe tratada, então esse bebê não tem a sífilis congênita, mas o bebê exposto à infecção congênita, no caso a sífilis pré-natal, né, a sífilis na mãe, também é um fator de risco para trás do desenvolvimento. Então, aí tem a síndrome, sinais sindrômicos, às vezes a gente não sabe qual é a síndrome, mas o sinal sindrômico. Tempo de internação, a gente considera atualmente, pelo menos, 10 dias de internação em UTI, a gente já considera como deveria ser encaminhado para a gente. Mas, na prática, a gente também tem muito paciente que nasce em outros serviços, interna com quadros respiratórios ou seja lá qual for o quadro na enfermaria pediátrica e as meninas já sabem e encaminham para o nosso ambulatório. Então, a gente também tem um fluxo de pós-internação na pediatria e a gente tem todo lá no HU, a gente tem o Ambulatório Geral de Pediatria, que é o AGEP, que acontece para todos os bebês que nascem ficam internados um tempinho ali na unidade neonatal, seja porque teve sífilis congênita, por exemplo. Agora ele vai ser sempre seguido no posto, né, de saúde. Porém, o de sífilis. Outros, qualquer complicação que ele teve, que ele precisou não ficar no alojamento conjunto com a mãe, ele precisou ficar internado na unidade neonatal, eles são seguidos no AGEP, nesse ambulatório médico. E aí todos ali já sabem, também foi uma construção. Gente, a gente existe, temos um ambulatório, faz segmento, desenvolvimento. Hoje, assim, hoje eu fiquei com a coordenadora do ambulatório, né, na médica, discutindo vários casos. Porque aí a gente fala, putz, esse paciente aqui, a gente precisa caminhar para o serviço social. Esse aqui eu preciso muito que você avalie. Porque, assim, eu preciso entender que se vocês também estão entendendo que essa criança tem algo mais do que só um atraso, né? A menina tem 1 ano e 11 meses, não está andando, a gente acha que tem uma questão comportamental. Você acha, o que você acha? Podemos encaminhar? Ah, tá. Então, a gente tem muito essa parceria de conversa com a equipe médica. E aí, essa parte social e mãe adolescente é muito louco, porque realmente a gente tem visto várias mães adolescentes com um bebê que já veio para a gente com uns 3, 4 meses, porque está já com sinais de atraso. Então, a gente não é o fator que fez ela ser encaminhada, mas a gente realmente vê um atraso e a gente pega logo no começo. A gente começa a ver, está com 3 meses, não está com controle de cabeça, aí o pessoal da equipe médica encaminha para a gente lá do ambulatório.